Vamos esperar o pessoal chegar. Mas, vamos então começar, né? Fazer essa nossa chegada para o encontro. Então, vamos lá. Vamos fechando os olhos. Vai só chegando no corpo. A gente está numa quarta-feira, então bastante coisa já aconteceu essa semana. Teve feriado. Então, vai só abrindo esse espaço para estar aqui hoje, na próxima 1 hora, para ter um momento de mais tranquilidade, para olhar para você a partir de um lugar mais espaçoso. Então, vai deixando o ar entrar pelo nariz, sente a ponta do nariz geladinho e vai tendo essa intenção de deixar o ar percorrer todo o seu corpo. Não precisa nem pensar, fazer uma visualização ou nada muito complexo. Só tenha essa atenção e intenção de estar nesse momento sentindo o ar percorrendo o seu corpo. Foi mal. Agora, sente o ar saindo de você pela boca. Então, não precisa fazer força também, né? Só vai sentindo o ar se expandindo em você e vai deixando o ar sair sem nenhuma limitação, nenhuma definição, se está certo, se está errado. Só vai percebendo que você está aqui, presente. Vai soltando também os seus músculos. Então, de novo, como uma intenção. Sente os seus pés bem apoiados no chão, caso você esteja sentado, sentada. Vai subindo essa atenção pelo seu corpo. Vai relaxando os músculos das pernas, da pelve, do abdômen, das costas, do tórax. Quando chegar no trapézio, que é esses músculos em cima do ombro, dá uma atenção maior, porque geralmente nesse lugar a gente vai guardando ali um peso, né? Vai soltando também os músculos dos braços, das mãos, do pescoço, até chegar na cabeça. Vai percebendo entre as sobrancelhas também esse espaço que geralmente a gente tensiona. Então vai soltando, vai relaxando, vai liberando.
Solta a língua dentro da boca. Vai se abrindo para essa pequena possibilidade e oportunidade de pausar. E agora a gente vai abrindo esse estudo de hoje com muita gratidão por poder estar aqui. A gente vai agora, aos poucos, mexendo as mãos, voltando aqui para o encontro e abrindo os olhos. Deixa eu falar com quem chegou agora, a Jane, a Sandra, a Sam, tudo bem? Oi, Joana, oi meninas. Oiê. Joana, bem-vinda à missão. Oi, boa noite. Boa noite para vocês. Oiê. O que foi, Jane, que você falou? Eu não entendi. Bem-vinda à sua missão. Ah, linda. Lindeza. Ai, gente, tá me incomodando essa câmera. Deixa eu ver se eu tenho uma última tentativa, vai. Não. Não deu mesmo. Não. Tá bom. Bom, então, hoje a gente começa esse estudo do livro Autocompaixão, esse livro aqui, que vocês já devem ter visto, eu mostrando. Boa, a Eline também está mostrando. Sam também. Então, olha só, não precisa ter o livro para participar, né? Vocês sabem. E aí, tem algumas coisas aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu percebo que esse livro é bem mais suave, né? A gente tem esse círculo, né, de estudos desde 2020, muitas mulheres já passaram por aqui, outras ficaram, outras estão chegando agora. Então, assim, os livros que a gente está lendo até agora são bem intensos, talvez, né? O que eu sinto do autocompaixão é que ele tem uma profundidade, mas sem tanta dor, sabe? Quanto os outros, na verdade. E aqui eu quis também abrir essa possibilidade para outras idades, outros gêneros, porque eu sinto que tem essa hora mesmo de expandir, né? Esses olhares, da gente entrar em contato com outros olhares. Então, a gente vai fazer os encontros quinzenais, então, semana sim, semana não. Como vocês já sabem, a participação independe, né, de contribuição financeira, mas para quem sentir desejo, sentir vontade, você pode fazer a contribuição através do Clube do Fluxo. Eu acho que todas aqui já conhecem. Se não conhecerem, conversa comigo, eu explico. Mas é um valor, a sugestão de valor é de R$30, pode ser menos também, tá? E o que mais que eu preciso falar? Aqui vocês já sabem, né? Esse link que eu passei para vocês vai ser sempre o mesmo link para todos os encontros. E amanhã eu mando o link da playlist onde as gravações vão ficar, tá bom?
Deixa eu só arrumar aqui minha... Ah, tá, já apareceu. Beleza. Então, vamos lá. Eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar. Tá. Lívia, bem-vinda. Lívia é, até onde eu sei, é a filha da Letícia, que também participa dos encontros de segunda-feira à noite, né? Então, seja muito bem-vinda. Vocês podem, vocês sabem, abrir o microfone sempre que quiserem para a gente conversar, para compartilhar alguma coisa, ter alguma dúvida, né? Compartilhar alguma dúvida. E uma coisa só que, até porque vai ficar gravado, né? Tem pessoas que não são dos outros grupos que a gente já tem. Tem algumas coisas que eu acho bem importantes dentro de um círculo como esse. Em primeiro lugar, a gente perceber que tem três ações muito importantes quando a gente está falando de um grupo, seja ele qual for, mas principalmente um grupo de estudo, principalmente de autoconhecimento, né, ou de qualquer tipo de desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo, né? Que a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, de alguma forma, gera frutos para outras pessoas que estão à nossa volta também. Então, a primeira coisa, fala. É muito importante que a gente se sinta à vontade para falar. E perceba que muitas vezes a gente precisa falar. Não adianta ficar guardando por medo, por não saber se está certo o que vai falar, o que as pessoas vão achar, né? Porque a gente trabalha aqui com o não julgamento. Porque julgamento, na verdade, é espelho. Aquilo que me incomoda no outro, na verdade, é o reconhecimento de alguma coisa que existe dentro de mim. Então, quando alguém fala, qualquer tipo de reação que eu tenha ouvindo a pessoa, eu posso olhar para mim e pensar o que isso fala, o que essa pessoa está falando, que na verdade fala sobre mim, entende? Aí a gente tem a segunda ação, que é silenciar. O silêncio às vezes é mais necessário do que a fala. Porque o silêncio acessa na gente um lugar de talvez receber o que está sendo visto, o que está sendo dito, o que está sendo vivenciado. A gente tem muito essa questão de ter que dar resposta, ter que saber, ter que mostrar, né? E, na verdade, o silêncio traz um outro movimento. Então, muitas vezes, antes da gente pensar, eu preciso saber, às vezes eu posso perceber que eu sei, eu só não consigo colocar em palavras ainda. Então, o silêncio nesse momento é importante. E outra coisa, quando a gente está ouvindo as pessoas, principalmente num grupo como esse, mais importante do que dar opinião, porque lembra, opinião também é julgamento, também é espelho, né? Eu estou dando uma opinião para a pessoa, quando na verdade, talvez eu possa olhar por que eu tenho aquela vontade de falar aquilo para aquela pessoa, né? Quando eu estou ouvindo, né, o que está sendo dito, nesse silêncio, eu posso começou um monte de barulho aqui, eu me perdi. Bom, estamos falando de silêncio, né? Então vamos silenciar.
Depois eu vou lembrar o que eu queria falar. A gente tem o terceiro movimento, que é da pausa. Ah, lembrei. Às vezes o que a pessoa que está falando ali não precisa de uma opinião, de uma saída. Ela precisa de testemunhas. Muitas vezes a gente precisa estar ali com alguém só para ser testemunha daquilo que está acontecendo, como um amparo, sabe? Porque geralmente quando a gente está falando, a gente está se ouvindo, e as saídas, né, as soluções, elas podem fazer sentido para os outros, mas a verdadeira resposta, ela tem que vir de dentro para fora. Porque eu também não posso jogar a responsabilidade da resolução do meu problema em cima do outro, né? E aí a gente vai para o terceiro movimento, que é da pausa. Então, o que é pausar? É eu perceber, prestar atenção nas minhas reações, que é muito difícil. Por quê? Porque a gente até mandei um áudio no grupo do Novidades, né? Do WhatsApp hoje, falando sobre isso. Muitas vezes a gente tem um padrão tão habitual, sabe, de reação das coisas, que eu só acabo reproduzindo. Eu fico o tempo inteiro tentando achar soluções, fazendo coisas diferentes, né? Indo para outros lugares, mas na verdade eu levo junto comigo esses hábitos, essas reações que já são inconscientes. Então a pausa faz com que eu pare um pouco e acesse uma visão mais ampla do que está acontecendo, mais livre no sentido de não ser aquilo que já é conhecido, que já sabe, que toda vez acaba acontecendo a mesma coisa. Então, a pausa também traz isso, né? Uma não necessidade de ou falar ou de silenciar, um estar entre, né? Sustentar esse vazio, sabe? Então, acho que isso queria deixar claro, né? Assim, bem pontuado, né? Nesse primeiro encontro. E dar boa noite para a Rose, que chegou agora. E a gente começa, então, a leitura do livro. Ela tem aqui na página 9 os agradecimentos. E eu acho que é bem legal se a gente for parar para pensar, porque aqui a gente já começa a perceber o quanto que a gente é autocentrado, né? Então, eu escrevi um livro, eu faço a mediação de um grupo, eu sou mãe, eu sou profissional, né? Eu estou fazendo isso daqui. E, na verdade, a gente olha para essa página de agradecimentos dela, do início, e você vê quantas pessoas estão envolvidas que possibilitaram que ela escrevesse esse livro. Então, já começa, né, nessa observação, nessa contemplação. Quando eu falo sobre mim, será que eu estou falando só sobre mim? E a gente pode até ir mais longe, né? Quando eu falo sobre as coisas que eu estou fazendo aqui, talvez eu possa ampliar isso para todas as pessoas que passaram por mim até esse momento, desde que eu nasci, que me sustentaram, né? Para eu estar aqui agora, bem ou mal, sabe? E isso tem muito a ver com compaixão, porque o mundo, a gente pode olhar ele dessa forma, achando que as pessoas são egoístas, que cada um pensa em si mesmo,
Mas, na verdade, se você olhar por esse ângulo, nossa, centenas, às vezes de milhares de pessoas que estão envolvidas em todo esse momento de sustentar você, a sua energia, a sua alimentação, as roupas que você veste, né, os livros que você lê, as coisas que você consome, as pessoas que passaram por você na rua e te trouxeram alguma coisa boa, e mesmo as pessoas que podem ter trazido alguma coisa ruim, entre aspas, né, elas estão aqui, né, e por elas estarem aqui, você está aqui, sabe? Então, o agradecimento para mim já é bem legal nesse sentido. E uma última coisa, né, antes de começar mesmo, essa parte 1 aqui na página 11. Tem uma palavra, acho que tibetana, que quando a gente fala de ler, né, ler um livro, assim, quando ler um texto, o significado de ler também é encontrar. E aqui eu ouvi a Jeanne Pili falando sobre isso, eu achei bem bonito. É como se você pudesse encontrar a autora, conversar com ela quando você está lendo. Então, a gente pode conhecer um pouco o modo dela ver a vida, sentir nas palavras dela o que ela estava sentindo, né? E como que isso pode se abrir para a gente. E num momento onde tudo é muito rápido, as informações são muito superficiais e é tudo muito também... É muita informação ao mesmo tempo, né? São muitas reações que a gente não percebe, é muita coisa. Poder ler um livro dessa forma, né? Eu estou me encontrando com essa pessoa que escreveu esse livro, e aí juntas a gente também está encontrando com essa escritora. Eu acho que é uma forma diferente também, né? De ler o livro. Ah, que bonitinha! Olha o que apareceu. Fofinha. Bom, então vamos lá. Vou começar na página 11, parte 1, Por que autocompaixão? Vamos lá. Descobrindo a autocompaixão. Este tipo de preocupação compulsiva com eu, mim e meu não é o mesmo que amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos nos conduz a habilidades como resiliência, compaixão e compreensão, que são simplesmente parte de se estar vivo. Sharon Salzberg, The Force of Kindness, A Força da Bondade. Quantos de nós nos sentimos realmente bem nessa sociedade extremamente competitiva? Sentir-se bem parece uma coisa fugaz, especialmente porque, para nos sentirmos merecedores, precisamos nos sentir especiais e acima da média. Qualquer coisa menor soa como fracasso. Lembro-me de quando era caloura na faculdade, e depois de passar horas me preparando para uma grande festa, reclamei para o meu namorado que o meu cabelo, maquiagem e roupa não estavam adequados. Ele tentou me tranquilizar dizendo: não se preocupe, você está bem. Bem? Ah, tá, era isso que eu queria, estar bem. O desejo de se sentir especial é compreensível. O problema é que, por definição, é impossível estarmos todos acima da média ao mesmo tempo. Embora existam qualidades que nos destacam, sempre há alguém mais inteligente, mais bonito, mais bem-sucedido. Como lidar com isso? Não sabemos muito bem.
Para vermos a nós mesmos de forma positiva, temos a tendência de inflar nosso próprio ego e rebaixar o dos outros, para que possamos nos sentir bem em relação a eles. Mas essa estratégia tem um preço. Impede-nos de alcançar o nosso potencial pleno na vida. Espelhos distorcidos. Se for preciso me sentir melhor do que você para eu estar bem comigo, será que realmente vejo você com clareza? Será que sou capaz de enxergar a mim mesma? Digamos que tenha tido um dia estressante no trabalho e por isso ficado mal-humorada e irritada com meu marido quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite. Puramente hipotético, é claro. Se eu estiver muito interessada em ter uma autoimagem positiva e não quiser correr o risco de me ver sob uma luz negativa, minha interpretação dos fatos garantirá que qualquer atrito entre nós seja culpa do meu marido e não minha. Que bom que está em casa. Fez as compras que pedi? Acabei de passar pela porta. Que tal dizer, é bom ver você, querido. Como foi o seu dia? Ora, se você não fosse tão esquecido, talvez eu não precisasse perguntar sempre. O fato é que eu fiz as compras. Bem. É a exceção que confirma a regra. Eu queria poder confiar em você sempre. Essa não é exatamente a receita da felicidade. Por que é tão difícil admitir quando agimos mal, quando somos rudes ou impacientes? Por que satisfazemos o nosso ego quando projetamos nossas falhas e deficiências nas outras pessoas? A culpa é sua, não minha. Basta pensar em todas as discussões e brigas que crescem a partir dessa simples dinâmica. Cada pessoa culpa o outro por ter dito ou feito algo errado, justificando suas próprias ações como se sua vida dependesse disso. Lá no fundo do coração, ambos sabemos que, se um não quer, dois não brigam. Quanto tempo desperdiçamos com isso? Não seria muito melhor se pudéssemos apenas admitir isso e jogar limpo? Mas é mais fácil falar do que fazer. Se não pudermos nos ver com clareza, torna-se quase impossível percebermos nossas características que causam problemas para os outros ou que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial. Como podemos crescer se não conseguimos identificar nossas próprias fraquezas? Temporariamente, podemos nos sentir melhor em relação a nós mesmos, ignorando nossas falhas ou acreditando que nossos problemas e dificuldades são culpa de outra pessoa. Mas, em longo prazo, só nos prejudicamos. Ficamos presos em intermináveis ciclos de estagnação e conflitos. Queria parar aqui um pouco, ver como que vocês estão, se tem alguma coisa que chama mais atenção. Ela fala algo interessante que depois ela vai voltar nisso, que é o seguinte, bem no começo ela fala, especialmente porque, para nos sentirmos merecedores, precisamos nos sentir especiais e acima da média. Então, isso que eu falei até agora, né, a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, né, que ela fala aqui, que ela até usa esse exemplo do marido, mas a gente pode pensar num irmão, a gente pode pensar num chefe, a gente pode pensar num filho, sei lá, né? Poxa, você nunca faz o que eu peço, né? Mais ou menos esse exemplo. A gente sempre ouve falar, e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre olhar para
para nós mesmas nesse sentido, não do autocentramento, mas de me ver nessa situação. Qual é a parte que eu tenho disso que está acontecendo, né? Mas eu acho que aqui, quando ela fala logo no início, da gente parar e olhar que a gente está numa sociedade que é muito competitiva e que, se é muito competitiva, a gente está falando de galgar um espaço ali, um lugar que nem todo mundo vai conseguir. Então, para eu conseguir, de alguma forma, eu preciso estar acima da média. Eu preciso ser especial. E olha a pressão que vem junto com isso. E vem, inclusive, que é o que ela vai, né, destrinchar depois, que é como conseguir fazer isso sem acabar comigo mesma, quando eu não conseguir, quando eu não for acima da média, quando eu não for a melhor em alguma coisa, né? Então, acho que gostei assim que ela vai bem direto assim, né, na coisa. Alguém quer falar alguma coisa para a gente poder continuar? Só uma coisinha que eu acho que essa competitividade hoje, ela está muito assim no nosso dia a dia, né? Antes a gente sentia isso mais quando a gente ia para uma empresa, trabalhava, era uma competitividade mais profissional, né? Hoje a gente percebe isso, a gente entra no Instagram da vida aí, você vê um monte de gente colocando coisas, você sempre está querendo, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso que essa pessoa está fazendo, eu nunca vou conseguir me expor. Então, assim, essa competitividade está escancarada, assim, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, nos grupos, né? Então, eu acho que isso aí está muito mais, assim, esse reflexo que a gente toda hora se vê no outro, se espelha no outro, e a gente nunca vai conseguir superar, porque cada ser é individual, né? Cada ser é único. E eu acho que esse livro, ele dá essa consciência, né, de que eu sou eu, você, e a gente pode se autoacolher dessa forma que a gente é. Né? Então, eu só queria fazer, que você falou essa questão da competitividade, e eu percebo isso, né, que hoje ela está no dia a dia nosso, né, escancarada mesmo. Sim, em todos os momentos, né? Vou continuar aqui, tá? O preço do autojulgamento. Alimentar continuamente nossa necessidade de autoavaliação positiva é um pouco como se empanturrar de doces. Ficamos embriagados de açúcar e em seguida vem uma queda brusca. Na queda, entramos em desespero. É quando percebemos que, por maior que seja nossa vontade, nem sempre podemos culpar os outros por nossos problemas. Nem sempre podemos nos sentir especiais e acima da média. Muitas vezes o resultado é devastador. Olhamos no espelho e não gostamos do que vemos, literal e figurativamente. E então a vergonha começa a tomar forma. A maioria de nós é extremamente dura em relação a si quando consegue admitir alguma falha ou defeito. Pensamos, não sou bom o suficiente, sou um inútil. Por isso, preferimos esconder a verdade de nós mesmos, pois recebemos a honestidade como uma dura condenação. Em áreas difíceis de nos enganarmos, por exemplo, quando comparamos o nosso peso ao de modelos de revistas ou as nossas contas bancárias às dos ricos e bem-sucedidos, causamos-nos uma imensa dor emocional. Perdemos a fé em nós mesmos, começamos a duvidar de nosso potencial e perdemos a esperança. Naturalmente, esse estado de tristeza apenas produz mais autocondenação por sermos perdedores
que não fazem nada. Assim, caímos cada vez mais. Mesmo quando conseguimos nos sair bem, as regras do jogo para atingir o suficientemente bom parecem sempre permanecer fora de alcance, o que é frustrante. Precisamos ser inteligentes e atléticos, e elegantes, e interessantes, e bem-sucedidos, e sexys. E espiritualizados também. Não importa o quanto façamos algo bem, sempre haverá alguém que parece fazer melhor. O resultado dessa linha de pensamento é preocupante. Milhões de pessoas precisam tomar medicamentos todos os dias apenas para lidar com o seu cotidiano. A insegurança, a ansiedade e a depressão são extremamente comuns em nossa sociedade e muito disso é devido ao autojulgamento, por nos martirizarmos quando sentimos que não estamos vencendo o jogo da vida. Outra maneira. Então, qual é a resposta? É preciso parar com o autojulgamento de uma vez por todas e exercitar as autoavaliações. Parar com os rótulos de bom ou mal e simplesmente se aceitar de coração aberto. Devemos nos tratar com a mesma bondade, carinho e compaixão que dedicamos a um bom amigo ou mesmo a um estranho. Não há quase ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmos. Quando me deparei com a ideia de autocompaixão, minha vida mudou quase imediatamente. Foi no último ano do meu doutorado sobre desenvolvimento humano na Universidade de Berkeley, na Califórnia, quando estava dando os retoques finais na minha tese. Eu passava por um momento muito difícil com o fim do meu primeiro casamento e estava cheia de vergonha e autoaversão. Tive a ideia de me inscrever em aulas de meditação em um centro budista perto dali. Quando pequena, já nutria um interesse pela espiritualidade oriental. Fui criada nos arredores de Los Angeles por uma mãe de mente aberta, mas nunca tinha levado a meditação a sério. Cadê? Me perdi. Aqui. Além disso, nunca tinha examinado a filosofia budista porque a minha exposição ao pensamento oriental foi mais na linha New Age da Califórnia. Como parte da minha busca, li o clássico livro de Sharon Salzberg, Loving Kindness, A Bondade Amorosa, e nunca mais fui a mesma. Eu sabia que os budistas falavam muito sobre a importância da compaixão, mas nunca antes tinha considerado que a compaixão por si mesmo podia ser tão importante quanto a compaixão pelos outros. Do ponto de vista budista, você tem que cuidar de si mesmo antes de que possa realmente se preocupar com as outras pessoas. Se você se julga e se critica continuamente enquanto tenta ser gentil com os outros, acaba desenhando fronteiras e distinções artificiais que só levam a sentimentos de separação e isolamento. Esse movimento é o oposto à unidade, à interconexão e ao amor universal, objetivos finais da maioria dos caminhos espirituais, não importa qual seja a tradição. Meu novo noivo, o Rupert, ia comigo às reuniões semanais do grupo de budistas. Lembro-me de como ele balançava a cabeça com espanto e dizia: quer dizer que é possível se permitir ser bom consigo mesmo e ter autocompaixão diante do fracasso ou de momentos difíceis? Não sei. Se for muito autocompassivo, não vou estar apenas sendo preguiçoso e egoísta? Levei um tempo para colocar a minha cabeça em ordem.
Mas lentamente percebi que a autocrítica, apesar de ser sancionada pela sociedade, não era de forma alguma útil. Na verdade, ela só piorava as coisas. Eu não me tornava uma pessoa melhor por me bater o tempo todo. Em vez disso, sentia-me inadequada e insegura e jogava minha frustração nas pessoas mais próximas. Mais do que isso, havia muitas coisas que eu não admitia, porque tinha muito medo do auto-ódio que viria se eu encarasse a verdade. Rupert e eu aprendemos a fornecer a nós mesmos, individualmente, doses de amor, aceitação e segurança que antes esperávamos extrair do nosso relacionamento. Isso significou um aumento desses sentimentos em nossos corações para darmos um ao outro. Estávamos tão comovidos com o conceito de autocompaixão que, em nossa cerimônia de casamento, ainda naquele ano, cada um terminou os votos dizendo: acima de tudo, prometo te ajudar a ter compaixão por ti mesmo, para que possas prosperar e ser feliz. Aí, só parando um pouquinho, é muito bonito também ouvir isso, mas é muito difícil fazer, porque é muito mais fácil eu me colocar numa posição de vítima, e também é outra coisa que ela fala aqui, que nesses momentos em que eu tô me criticando, eu tô sendo o algoz e ao mesmo tempo a vítima, porque eu tô me criticando, mas eu tô me colocando também na posição daquela que recebe, né, esse tratamento horrível. E muitas vezes aqui a gente acaba esperando que o outro nos dê esse acolhimento, que o outro fale, não, poxa, as coisas são assim mesmo, tá tudo bem você ter errado, né, ou qualquer coisa do tipo. Então, como seria, né, a gente poder olhar para o nosso relacionamento a partir desse ponto onde eu me proponho a contribuir com o outro para que ele possa ampliar a compaixão que ele tem com ele mesmo. Eu mandei um áudio até esses dias no grupo. Eu até eu quero transcrever e fazer um vídeo ou por escrito, né, para ficar mais claro ali. Mas fala um pouco sobre isso. Aliás, não foi um áudio, não. Acho que eu já fiz esse texto. Tá lá no grupo, tá no blog, no site. Falando sobre isso, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos voltar. Depois do meu doutorado, fiz 2 anos de pós-doutorado como uma pesquisadora especialista em autoestima. Queria saber mais sobre como as pessoas determinam o seu senso de autoestima e aprendi rapidamente que o campo da psicologia estava se desencantando com a teoria da autoestima como o suprassumo da saúde mental. Apesar dos milhares de artigos escritos sobre a importância da autoestima, os investigadores começam a apontar todas as suas armadilhas: narcisismo, egocentrismo, raiva hipócrita, preconceito, discriminação e assim por diante. Percebi que a autocompaixão era a alternativa perfeita para a busca incessante da autoestima. Por quê? Porque oferece a mesma proteção contra a dura autocrítica, mas sem a necessidade de nos vermos como seres perfeitos ou como melhores do que os outros. Em outras palavras, a autocompaixão proporciona os mesmos benefícios que a autoestima elevada, mas sem as suas desvantagens. Quando consegui um emprego como professor assistente na Universidade de Austin, no Texas,
decidi que, assim que estivesse instalada, gostaria de realizar pesquisas sobre a autocompaixão. Embora ninguém ainda houvesse definido a autocompaixão numa perspectiva acadêmica, muito menos feito qualquer pesquisa a esse respeito, eu sabia que esse seria o trabalho da minha vida. Então, o que é autocompaixão? O que ela significa exatamente? Em geral, acho que a melhor maneira de descrever a autocompaixão é começando com uma experiência mais familiar, compaixão pelos outros. Afinal de contas, a compaixão que direcionamos a nós mesmos é a mesma que damos a outras pessoas. Queria saber como vocês estão aí. Tem alguma coisa que fica mais latente? Alguma palavra que chamou atenção? Alguma experiência aí desses dias ou da vida? Como vocês ouvem isso? Não há quase ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmos. Posso falar? Pode. Essa é a autocrítica, né, que a gente faz. Acho que se a gente passasse a tratar a nós mesmos como a gente trata o nosso melhor amigo, né? Todas as vezes que o nosso melhor amigo está em sofrimento, a gente quer ir lá acolher, diz palavras lindas de acolhimento, de compreensão, e a pessoa sai ali revitalizada. Se você fizer isso mesmo, né? Esse mesmo processo com você, eu acho que essa que é o verdadeiro sentido da autocompaixão, né? Não sei se é essa a pergunta que você fez, mas eu entendo que isso que você falou é autocrítica. A gente está toda hora achando que o que a gente faz é sempre pior do que o outro faz, e a gente tem mais compaixão com o outro do que com nós mesmos. A Márcia colocou aqui, né? A sensação que tenho é que nunca tive compaixão por mim mesma. Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que tem a ver, né, com o que a Sandra traz também, que ela fala que a diferença para autoestima, que a gente sempre ouviu falar, né, de autoestima, que a gente tem que ser a primeira pessoa a se amar, né, que a gente tem que dar para gente aquilo que a gente espera do outro. São frases, né, muito, muito faladas e a gente sempre ouve e busca colocar em prática. Mas acho que é muito difícil fazer porque a gente se coloca numa posição solitária quando a gente faz isso. O que eu sinto é que a gente é pura relação. Nós somos seres que se relacionam. Então, quando eu faço as coisas para mim, para eu me sentir bem, mesmo que seja com a melhor intenção possível, mesmo que eu esteja num ponto assim que eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque eu nunca faço nada por mim, a gente começa a perceber esse isolamento, essa separação. Então, quando a Sam fala, nessa autocrítica, eu faço pelos outros, né, esse acolhimento, mas comigo nunca faço, porque eu, no fundo, acho que eu não mereço, eu tenho ali as falas que eu já estou bem acostumada, né, a falar e ouvir para mim mesma, como se as outras pessoas fossem diferentes.
eu não me vejo nessa integralidade que ela traz quando ela fala, por exemplo, sobre a espiritualidade. Esse isolamento, né, ela traz aqui na página 16, esse movimento é o oposto à unidade, à interconexão e ao amor universal, objetivos finais da maioria dos caminhos espirituais, não importa qual seja a tradição. Então, a gente pode pensar em amor universal como sendo uma coisa muito distante, né? Eu sou humana, né? Eu vou sentir raiva das pessoas, eu vou ficar brava, eu vou achar que um não presta e o outro presta, eu vou ter isso. Mas veja que esse amor universal, ele aparece no ser humano. Eu sou um ser humano. Então, eu já tenho esse amor universal dentro de mim. A questão é quando eu me isolo, quando eu me separo, quando eu não percebo que eu e o outro é uma coisa só, porque a gente faz parte dessa família que é humana. Então, quando eu começo a perceber, talvez, né, essa diferença de autoestima, eu preciso me amar, mas se eu for para um extremo, né, se eu for só na autocrítica, eu vou saber super acolher as pessoas, ter compaixão pelas pessoas e não vou conseguir fazer isso por mim. Se eu for para o outro extremo, tipo assim, eu sou ótima, nossa, eu mereço tudo de bom, mas os outros não, mais ou menos não, né? Mais ou menos, algumas pessoas sim, né? Outras não, mas... então, eu vou para o oposto. Eu acho que a autocompaixão, ela começa para que eu consiga perceber esse movimento que é a compaixão, que na verdade a compaixão é quando eu percebo o sofrimento, não importa o meu ou de outras pessoas, eu percebo esse sofrimento. E diferente da empatia, que a empatia é você sentir esse sofrimento junto com a pessoa. A compaixão é você perceber que existe sofrimento e você se colocar à disposição para usar o que você tiver, né, de ferramenta, de meios hábeis, para ajudar essa pessoa a sair desse sofrimento. Então, eu começo a fazer isso comigo. E se eu consigo fazer isso comigo, em primeiro lugar, eu preciso perceber o meu sofrimento. Preciso admitir que ele existe. Ela fala algumas vezes aqui, né? Já abro, tá, Samantha? Já abro para você. Ela fala em alguns momentos aqui, né? Às vezes eu nem quero olhar direito para aquilo que é realmente um problema, porque eu sei que se eu olhar, eu vou me criticar, eu vou me julgar e eu vou acabar comigo. Aqui é me abrir para perceber que eu não tenho que ser forte o tempo todo, que eu não tenho que ser melhor o tempo todo, que eu não tenho que saber tudo o tempo todo. E aí, a partir disso, quando eu percebo que existe um sofrimento dentro de mim, eu também tenho a possibilidade de perceber quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso. Por mais que seja um pouco demorado, por exemplo. Né? Sam, pode falar. Samantha. Até eu me confundi quando você se referiu a Sandra como Sam. Fiquei assim, eu não falei nada. Desculpa. Demorei para processar. Eu não liguei a câmera porque a minha internet está ruim, aí o meu computador está me dizendo para não ligar, para poder, né, chegar aí. Na verdade, eu não tenho uma colocação, não tenho uma pergunta aqui. Porque a gente está falando muito, né? A gente, tipo, você fez essa diferenciação entre compaixão e empatia, que era o que eu estava pensando, até que ponto a gente, né? E eu colocaria aí no meio a empatia, a compaixão e a pena,
porque eu acho que a pena ela ainda é um terceiro braço desse sentimento, que para mim é muito parecido, né? Só que eu acho que a diferença da compaixão para a pena é que na compaixão você, como você falou, você tem o intuito de minorar, minimizar ou ajudar naquele sofrimento. A pena normalmente é só aquela coisa, constata, né? Pô, tá dando ruim ali, você normalmente não tem esse ímpeto. E aí quando a gente fala assim, a gente faz muito pelos outros, a gente faz, né? A gente tem essa compaixão e tal. Aí a pergunta que me veio, até que ponto a gente realmente tem essa compaixão desse jeito que a gente está descrevendo aqui? Altruísta, né? Porque quando eu li a descrição, que foi uma das primeiras coisas que eu fui fazer, foi qual a descrição. E a palavra que vem lá no final é essa identificação do sofrimento, a vontade de ajudar, de resolver, de minimizar ou melhorar, mas com uma visão altruísta. Aí eu fiquei pensando assim, até que ponto a gente realmente tem com os outros para a gente realmente ter essa experiência e conseguir ter essa autocompaixão. Porque, falando por mim, eu vejo que muitas vezes eu tenho esse ímpeto de minorar o sofrimento alheio, e nem sempre é tão altruísta assim não, tá? Às vezes é mais por um sentimento de culpa. Não sei até que ponto é compaixão verdadeira. Então, assim, a gente experiencia realmente, a gente tem a experiência de compaixão nesse sentido, que é o que a gente quer desenvolver para a gente mesmo. Só queria jogar uma lenha na fogueira. Eu acho ótimo. Eu achei ótima a pergunta, porque é isso que ela pede. Ela pede para a gente ser honesta, né? Porque o que eu vejo, assim, né, do que eu estou tendo contato agora, né, com esses conceitos, né? Não vou dizer que, porque é uma prática, né? Então a gente vai tendo a teoria e vai experimentando para ver o que aquilo faz sentido, né? E faz sentir, sei lá. Quando você fala de pena, acho que tem uma coisa interessante que é essa posição, que é diferente da empatia e da compaixão. Na pena, eu sou mais. Por mais que seja uma coisa assim, nossa, poxa vida, eu tô com pena dessa pessoa, tô com dó dessa pessoa. E eu tô olhando para ela de cima. Eu não passo por isso. Eu não faço essas coisas, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que a pena tem um pouco disso, de eu não estou na mesma posição. Aqui a gente está falando de conceito, cada uma pode perceber o que sente que faz mais sentido. Mas estou dando minha visão, assim, né? A empatia, eu tinha falado, né? Acho que tem essa diferença na empatia você sofre junto, na compaixão você busca elementos que você tem agora. Eu acho que, e aí ela fala, com certeza ela vai continuar falando disso, né, no livro, para poder ajudar a pessoa a sair daquele sofrimento. Mas junto com a compaixão, a gente pode perceber várias outras coisas acontecendo. Então, o que eu posso trazer, né, dentro disso? Você está falando, será que é mesmo altruísta, né? Será que eu realmente quero ajudar a pessoa ou se eu tenho algum tipo de culpa no cartório, né? Eu acho que ainda tudo vem da forma como eu estou olhando para isso. Porque eu estou olhando um sofrimento da pessoa. E junto com isso, precisa ter uma visão do potencial dessa pessoa. Se eu olho para ela e falo assim, ela não vai conseguir sair sozinha disso,
eu tô deixando de olhar para as qualidades que ela já tem para sair desse momento que ela tá. Tem esse ponto. Então não limitar também a pessoa. Essa pessoa está passando por isso. Não, ela é muito maior do que isso. A qualquer momento ela pode ter um insight, ou até dentro de várias coisas que ela já fez na vida, algo pode conduzir para um momento ali de epifania, ou de alguém junto que ela nem está esperando, que chega com algo para oferecer para ela, sabe? Então, acho que essa visão que geralmente a gente tem muito limitada. E também isso que a Samantha fala, eu estou tentando trazer para mim, né? De novo esse autocentramento, achar que eu sou o centro do universo. Então, essa culpa que eu sinto também, né? Quando alguma coisa acontece e eu quero ali fazer alguma coisa, ajudar a pessoa, porque de alguma forma eu acho que eu tenho influência ou controle sobre o que está acontecendo, às vezes não tem absolutamente nada a ver comigo, né? Eu acho que eu que tenho que me responsabilizar, mas na verdade, às vezes não, né? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que tem a ver um pouco também com aquilo que ela fala lá no começo, né? Que a gente precisa se sentir especial. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito legal pelo outro, mas na verdade, às vezes a gente só está tentando resolver um desconforto que está dentro da gente por aquilo que a pessoa está passando. Não é nem pelo outro, às vezes. É só porque eu quero que ela pare de encher o saco, que ela fique quieta, pare de reclamar. Aí eu vou lá e vou resolver, e eu vou ser a heroína da situação e vai ficar tudo bem. E daí eu vou botar uma foto e postar no Instagram. E tem a ver com isso também, né? Esse ano eu tirei o Instagram do celular. Eu só olho às vezes pelo computador. E uma das coisas que eu percebi é que tem muito essa comparação, né? A gente fica se comparando o tempo todo. E lá, como o algoritmo acaba sempre mostrando pra gente aquilo que tem mais visualização, e aquilo que tem mais visualização é sempre o que é mais incrível, é o que é mais legal, é o que é mais acima da média, a gente vai estar sempre vendo aquilo que é acima da média. E aí a gente nunca se sente bem, sei lá. Gostei muito do que a Sandra falou lá no começo, que eu sou eu, você é você, e a gente pode se acolher assim da forma que a gente é. Até escrevi aqui. E que a Samantha falou também, que será que a compaixão é, né, realmente altruísta? Será que ela é uma constante na nossa vida, né? Tanto pra gente mesmo quanto pro outro, assim, né? Porque e aí eu fiquei pensando também, será que a gente tem que desenvolver primeiro pela gente mesmo, ou será que a gente tem que desenvolver primeiro pelo outro, ou será que tem que ser uma coisa mútua, uma coisa meio ao mesmo tempo, assim? Porque daí entra aquela coisa, né? Autoestima, ou é só eu tenho que me desenvolver? Até essa semana eu recebi um texto no WhatsApp que falava sobre isso e ficou me incomodando, e eu não entendi muito bem por quê, porque falava isso, que alguma coisa do tipo assim, você tem que se preocupar com você, a sua missão é você evoluir, você não tem que se preocupar com o outro, você tem que viver a sua vida. E aí eu fiquei assim, putz, mas então para eu evoluir eu tenho que ser egoísta, eu não posso olhar para o lado, eu não posso ajudar ninguém, eu não posso. Mas aí é também até que ponto eu tô ajudando ou eu tô só querendo me sentir melhor, eu tô só querendo me sentir bem. Ou eu me sinto bem também quando eu faço outro se sentir bem. E é bonito, né, que ela falou ali do casamento, que um olhou para o outro e falou que eu posso te ajudar a ter compaixão por ti mesmo. E é isso, né? No fim é isso. A gente querer que o outro seja feliz, querer de verdade que o outro seja feliz, e aí a gente também vai querer que a gente seja feliz. Querer que o outro queira que a gente seja feliz, e não querer ficar só tentando agradar o outro, sei lá. Não sei se fez sentido, eu não sei se misturei tudo o que vocês falaram, assim, escrevi bastante coisa. Muita coisa para pensar.
Não, foi ótimo, foi ótimo. Isso que você falou então eu vou pensar só em mim e os outros que se preocupem com eles mesmos, né? Essa é a base da. Ah, você não tá falando que a internet dela tá ruim. Essa é a base da nossa sociedade, né? Aqui o que ela fala da autocompaixão, o que eu vejo é que no fundo a visão é eu e você somos a mesma pessoa, somos a mesma coisa, a gente tem a gente é da mesma família. Então, quando eu faço por mim, eu estou fazendo por você. E quando eu estou fazendo por você, naturalmente, automaticamente, eu estou fazendo por mim. Só que aí que tá, a gente precisa acessar essa forma de olhar para as coisas. Porque a gente não aprendeu a fazer as coisas assim. Mesmo quando a gente pensa em religião, né? Ah, eu quero fazer o bem e ser altruísta e fazer caridade para poder ir para o céu. Eu ainda estou pensando que eu quero ir para o céu. Então, quem não quiser, quem não conseguir chegar lá, aí eu não posso fazer nada. Então, acho que aí tem uma chave interessante, porque acho que a compaixão, como eu falei, ainda eu acho que tem a ver com você conseguir perceber essa dor que existe em você. E ao invés de pensar, nossa, eu preciso resolver isso é uma coisa muito, assim, importante, sabe, a minha história de vida, eu preciso lidar com isso para poder me liberar, livrar disso e ser feliz, ou ter pelo menos um pouco mais de bem-estar e tal. Eu ainda estou olhando para mim. Eu posso começar a perceber que, assim como eu, várias pessoas estão passando nesse momento pela mesma situação. Então, esse sofrimento que eu estou tendo, muitas pessoas também estão tendo. Então, eu começo a perceber que não é um sofrimento meu. É assim que os seres sofrem. E aí, a partir disso, eu começo a poder. E aí entra uma coisa interessante, né, que você falou, Yuli. Como é que eu faço isso? É primeiro comigo, e aí depois eu vou para os outros? Ou é o contrário? Ou tem como fazer isso ao mesmo tempo? Acho que, no fundo, a gente sempre está fazendo as coisas tudo ao mesmo tempo. Né? Eu estou tendo consciência de algumas coisas, aprendendo algumas coisas e estou tendo que. Quem que fala tem uma frase muito linda que viver é aprender a tocar um instrumento dentro da orquestra, já numa apresentação, numa orquestra sinfônica acontecendo. Eu vou procurar essa frase. E é isso. Já pode falar. Eu não vou para a câmera, porque eu estou Sem problema. Mas, assim, eu acho que a gente aprende essa descompaixão uma questão também de direito, que a base do direito tem o meu direito, o direito do outro começa quando termina o meu. Até pouco tempo eu entendia o direito assim, né? E depois de refletir sobre, mas como que o meu direito começa quando termina o do outro? Se a gente está na mesma plataforma, né? Então, isso também vai fazer com que a gente olhe para o outro de modo diferente. Eu acho que é só um comentário, não sei se tá, né? É um pouco do que eu percebo. E eu acho que a Jane trouxe uma coisa interessante que é começar a questionar até essas falas que a gente ouve a vida inteira.
será que é isso mesmo? Que era o que eu estava falando de sair do automático, do que é habitual, dessas reações que a gente tem. Então, o mundo chega para mim e fala assim: olha, para você ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, conseguir ter alguma coisa na vida, ter reconhecimento, você tem um passo a passo, tá? Então, você tem que fazer assim, assado, cozido e frito. E aí a gente vai crescendo e vai vivendo e vai vendo que, olha, eu tô fazendo tudo isso e a coisa não tá rolando, entendeu? Tem alguma coisa errada aí nessa receita, sabe? Aí eu acho que tem um pouco disso, esse questionamento que a Jane traz. Pera, mas deixa eu parar um pouco e contemplar essa frase. Faz sentido mesmo? Como assim? Se a gente está no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma plataforma, por que o meu direito acaba quando começa o do outro? Então, é muito legal, sabe, fazer esses questionamentos. Queridas, 15 para as 9. A gente pode ir finalizando agora. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu queria só, para a gente acabar hoje, para a gente começar a fazer isso, né, nos próximos encontros também, é perceber que todas as práticas, todas as falas, todos os silêncios, as pausas, tudo que está chegando e que a gente nem está percebendo, que uma hora a coisa vai, né, a luzinha vai acender aqui, que a gente vai lembrar de alguma coisa. Tudo que a gente conseguir, talvez, colocar em prática também nos próximos dias, dentro dessas observações, dessas contemplações, seja não só para benefício meu, mas de todas as pessoas que estão à minha volta. Então, eu queria só que a gente fechasse os olhos um pouquinho e trouxesse essa intenção de olhar para tudo que a gente fez hoje, para toda essa prática, que é uma prática, um treino, um movimento, ações, aberturas, que tudo isso possa beneficiar também outras pessoas. E aí a gente pode abrir os olhos. E eu agradeço imensamente da gente estar aqui juntas, está sendo ótimo. Ler esse livro, acho que vai ser maravilhoso. E estou à disposição, quem quiser, no grupo ou no privado mesmo, lá no WhatsApp. E é isso, aí a gente se vê de novo no dia 17, tá? Não nessa quarta, na outra quarta. Da outra semana, tá? Olha, tô vendo uma outra criança, né, Lili? Uma outra bebê. A minha criança. Sua bebê. Ela aceitou seu convite, estava aqui do meu lado. Legal, fico feliz. Temos duas mascotes, né? Então, hoje, né? A Lívia e a Duda. Maria Eduarda. Duda. Meninas, então, muito obrigada. Beijos para vocês. Boa semana. A gente vai se falando aí pelas redes. Beijos. Adorei, amei demais. Esse livro é ótimo. Ai, que bom. Fico feliz. Muito bom, muito bom. Beijo, Márcia.